Bom dia a todos. Então a gente vai começar essa videoaula dia 3 de abril de 2020 e eu vou falar um pouco sobre a segunda parte do curso, embora a gente está nessa confusão ainda por conta do vírus e não tenha ainda algo claro a respeito do retorno das provas presenciais, né? Provavelmente vai ser feita alguma forma alternativa, que está se descobrindo ainda. Mas aí a gente vai comunicar todos por e-mail, por mensagem, né, das mais variadas maneiras. Eu vou falar um pouco dessa segunda parte do curso, né, das avaliações dos fóruns e um pouco da conjuntura, na verdade, que a gente está tendo agora. Tentar ser breve, fazer aquela coisa de no máximo 1 hora, né? E vocês podem fazer comentários aí no chat, perguntas e tudo mais. Bom, como todos sabem, esse curso é um curso introdutório, é um curso que ele tem características que envolvem teoria de Estado, sociologia, ciência política, e a gente procura envolver dentro dos fóruns e das discussões, né, alguma coisa mais contemporânea, sempre tentando fazer isso de forma a desenvolver os conceitos teóricos, né? Então tem por exemplo, um fórum aberto agora a respeito na aula 9, a respeito do judiciário como um ator político, né? Então é algo importante que a gente observa na realidade cotidiana, mas tem toda uma discussão aí de teoria política, de teoria constitucional a respeito disso. A partir desse momento, já dessa aula 9, né, dessa aula, na verdade, eu até coloquei aqui, tá? Eu fiz até uma barbeiragem que eu coloquei a aula 9, eu atropelei a aula 8. Mas na aula 8 existe uma... Vou até alterar isso aqui agora para não ficar passar batido. Mas o fato é que a gente já passa a se envolver mais diretamente com o Brasil, temas brasileiros, a transformação do Estado brasileiro, construção histórica e construção política, né? E todo esse fenômeno da cidadania. A palavra cidadania ela foi muito mobilizada no período da Constituinte, nos anos posteriores já à Constituição de 1988, porque era um mecanismo assim, ela envolve a intenção de inclusão, né? Cidadania corresponde à capacidade de um sistema político-social de absorver as pessoas de modo equânime e fazer com que os códigos de uma sociedade funcionem de modo, digamos assim, equilibrado, de modo a ser reconhecido pelos mais diferentes públicos. Essa é, digamos assim, uma mensagem essencial da noção de cidadania, né? E é isso que a gente tenta meio que entender ao longo desse curso. Só vou alterar aqui para não... Agora que eu vi que tinha um erro, botei aula 9 e aula 8. Enfim, feito aqui. Agora... Então essa segunda parte a gente vai ver um pouco mais de Brasil, então a gente vai tentar fazer uma discussão sobre algo que vai cair como questão de prova, né, da segunda parte. Espero que até lá a gente esteja mais regular nessa situação. Algo sobre esse fenômeno das guerras no Brasil, né? Então, na verdade, noção de guerra, noção de conflito. E a gente vai trazer essa discussão num fórum, né? Guerras no Brasil, guerras feitas pelo Brasil. Caráter de envolvimento nacional, né? A noção de consciência nacional que uma guerra empreende. Por exemplo, a gente percebeu uma característica de todos os países meio que imperiais, né? Que precisam defender um conjunto de povos. O império, na verdade, significa isso, né? Uma reunião de povos, é uma contínua estratégia de guerra para fora.
Então a gente vai observar como, por exemplo, foi importante a Guerra do Paraguai, na medida em que consolidou o Estado Nacional Brasileiro. Então essa vai ser uma característica importante, né, dessa abordagem. E por parte das provas, das avaliações à distância, uma coisa que vai ser colocada um questionário sobre a questão de honra, né? Vai ser a partir de um artigo chamado A Honra Importa, uma pergunta, e vocês vão poder consultar esse artigo, e ele vai abordar como a noção de honra ela foi um tanto quanto substituída na história contemporânea, no período mais recente, por uma noção de dignidade. Mas ao mesmo tempo vai se observar como na verdade a gente tem uma tendência a retorno dessa noção de honra, né? Então, por exemplo, uma das coisas que se observa, obviamente até na guerra, sobretudo na guerra, né? Quando muita coisa não tem mais preço material, você não está nem aí, às vezes, te dou um dinheiro. Não, o dinheiro pode não valer. O fenômeno como a honra, um valor como tal, ele tem uma preciosidade imortal, na verdade, né? Ad eterno. Então, em momentos de crise, sobretudo, isso tem um retorno muito forte. Essa vai ser uma abordagem importante. Uma outra questão que também nos ajuda a pensar o momento contemporâneo é a respeito das relações cívico-militares no Brasil. E a gente tem toda uma trajetória aí de relação entre a população civil e os militares. Vale lembrar que houve praticamente um retorno dos militares à política no Brasil com o governo Jair Bolsonaro. O fato é que os militares sempre estiveram, na verdade, na cena política brasileira. Eu falei do Jair Bolsonaro, mas na verdade já com o Temer já havia um retorno, né, com alguns ministros e tudo mais. A questão é que havia algo represado em relação aos militares no governo, porque o militar tem uma matiz mais conservadora, a não ser quando você revoluciona a caserna por dentro. O que aconteceu com a Venezuela? A Venezuela foi um processo de transformação que ela passa pelas academias militares, né? Houve um processo de transformação com uma mudança no currículo das escolas de oficiais e de base e tudo mais. Então, é um processo que aconteceu lá e que explodiu com o Hugo Chávez, sobretudo. Mas a gente vai tentar observar isso através de um questionário, um texto muito importante de um pesquisador, né, que tem uma tese sobre essas relações cívico-militares no Brasil. Isso é importante a gente entender como os militares formam praticamente um bloco muito coeso e de fato a gente tem até hoje uma dificuldade de integração, né, entre a classe militar e, digamos assim, o mundo civil, porque é diferente dos Estados Unidos. Se você pensar lá, a quantidade de presidentes e políticos que foram militares, mas há uma coesão maior entre o mundo militar e o mundo civil, algo que a gente ainda tem dificuldade de estabelecer aqui. Isso é uma coisa a ser observada. E os militares, né, no caso do militarismo, ele se colocou como até um protetor digamos assim, da segurança nacional. Isso em vários momentos, e a gente percebe uma tônica de presidente que não se protege com os militares tem uma dificuldade imensa de assumir e permanecer no poder, né? Por exemplo, se a gente for fazer comparações, né, da crise política que nós temos hoje, sei lá, se o Bolsonaro está ou não em crise, se há ou não um perigo de pressão por renúncia ou impeachment, ou o que seja, né? Seja por qual motivo for, aí a gente é levado a comparar com outros presidentes na história que tiveram esse risco e acabaram entrando também pela culatra. Por exemplo, se a gente for comparar com o Collor, né?
um dos tiros de morte do Collor, logo no início, foi que ele fecha o Serviço Nacional de Inteligência, o SNI. Na medida que ele faz isso, ele quebra digamos assim, uma das mais importantes instituições, né, dos militares. Isso faz com que ele não tenha menor apreço pela caserna e quando ele precisou, no caso, não se tornou um sujeito irrelevante e caiu fácil, né, quando o âmbito institucional já não lhe era mais pertinente, né, esse ator político. Então é recorrente, por exemplo, essa necessidade, né, de uma conciliação com os militares para manutenção e sustentação do poder. E uma outra abordagem que a gente vai fazer, também através de questionário, é uma questão sobre família e violência. Tem no mesmo site que vocês forem ler o artigo sobre a honra, que é um site que eu vou passar o link agora para vocês, que é um site chamado Proveitos Desonestos, tá? proveitosdesonestos.com.br. Tanto o artigo sobre a honra que já está lá, quanto esse sobre a família já está lá. Sobre a família é o último, e a gente vai fazer uma questão a respeito disso, a relação entre família e violência, que vai dar, a gente pode até, se tiver ocasião, fazer um fórum sobre isso, que dá para falar de muita coisa interessante sobre isso. Bom, primeiro que o artigo, eu fiz uma série de vídeos, né, discutindo esse artigo. Eu fiz a tradução e a adaptação. Eu, na verdade, quase que tripliquei o artigo. Dupliquei, né? Ficou muito maior por conta das adaptações. Coloquei várias informações já contextualizando com a questão brasileira. E falo da crise da família nuclear. Então eu explico o que é essa família nuclear, essa crise. A crise de um padrão de família que se cultivou no século XX. Tá? Então, a gente tem várias questões para pensar em relação à violência, como que a desestruturação familiar ela é importante para observar o fenômeno da violência, da criminalidade e tudo mais. Há alguns dados que eu trago ali em relação aos menores, né? Mas, de fato, a gente pode pensar também outros aspectos em relação a isso. Por exemplo, como algumas organizações criminosas elas começam como dentro de uma estrutura familiar. E aí a gente entra no fenômeno das próprias máfias, né? E isso é muito glamorizado, né, no cinema, nas séries. As máfias russa, chinesa, irlandesa, italiana, sobretudo russa, italiana, irlandesa, né? Elas são muito marcadas por uma questão familiar. Não à toa a questão irlandesa na verdade todas elas têm a ver com a ideia de família, com a preservação de família que está no catolicismo, né? É muito comum você observar essa questão no fundo, né? Irlanda, Itália, países muito católicos e tal. Rússia também, embora seja católico ortodoxo. Isso sempre aparece, né? Há uma incorporação muito forte de uma simbologia religiosa dentro desse fortalecimento dessas famílias. Agora, é claro que todos esses fenômenos de famílias eram famílias não do modelo moderno, né? Digamos assim, mais contemporâneo, nuclear, que é mais assim, como se fosse um núcleo atomizado, tá? E sim uma forma corporativa, né? E que se desdobrava para uma série de relações, de laços sociais e tudo mais. E uma característica marcante do funcionamento dessas máfias, por exemplo,
é que elas, em geral, operam em zonas cinzentas, ilegais, de onde estão estabelecidas, e em muitos casos há uma intenção de legalização, tá? Para realmente conseguir estabelecer uma conformidade com o sistema legal. Mas isso é quase que um processo assim, é uma certa pretensão de fundo, mas que ela nunca acontece direito, porque você está sempre envolvido com relações escusas e violência e ilegalidade, aquilo vai puxando e é uma coisa que você não consegue mais sair, né? É igual um certo glamour do sujeito que entra no tráfico para conseguir obter uma renda e eu vou fazer isso temporariamente para depois sair. Isso dificilmente acontece. Talvez até uma questão de vício até do próprio poder e tudo mais. Porque quem observa, por exemplo, até se a gente for falar em literatura ou em cinematografia, a gente for pensar no Poderoso Chefão, havia toda uma linha de pretensão desde quem assistiu, né? Acho que caiu. Alô, vocês estão me ouvindo? Só antes de continuar. Vamos interromper essa parte do vídeo.